Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 21. Diz assim: prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e, se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Jesus está falando com a gente sobre o presente, o passado e o nosso futuro. Nós devemos viver seguindo adiante e não olhando para aquilo que já aconteceu. O passado teve coisas que nós fizemos que nós não faríamos mais hoje. Teve coisas no passado, aquilo que aconteceu no passado, o que fizemos no passado, o que aconteceu no passado, não define quem nós somos hoje, mas nos trouxeram aprendizados para não repetirmos os mesmos erros que cometemos no passado, mas para que venhamos viver como uma nova criatura, para que venhamos viver diferentes, para que venhamos viver sem cometer os mesmos erros. E o Senhor fala com a gente que a gente deve esquecer tudo o que aconteceu no passado, porque o passado não define quem nós somos hoje. Nós não devemos viver presos ao passado, porque Jesus quer que a gente venha prosseguir olhando para o alvo, sendo que como a gente vai prosseguir olhando para o alvo, que é Jesus, se a gente vai ficar vivendo presos ao passado, pessoas que ficam, poxa, eu fiz aquilo, e a pessoa acaba sendo levada achando que quem ela é hoje é aquilo que ela fez antes, como se ela fosse definida pelas suas atitudes do passado, sendo que aquilo que aconteceu no passado não é para mostrar quem ela é hoje. Pelo contrário, é para que ela venha entender que aquilo que ela fez foi errado, para que ela venha ter tido aprendizados e lições, para que ela venha mudar e não ser quem ela foi no passado. Então, as nossas atitudes passadas devem servir como lições e aprendizados para que agora essas lições e aprendizados que nós tivemos nos desenvolvam maturidade para agirmos devidamente, para agirmos com mais maturidade agora em diante, para seguirmos avançando, olhando para o alvo. O alvo é o objetivo, né? O nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Jesus. O nosso alvo, quem nós miramos, quem nós nos direcionamos é Cristo. Então, a gente tem que estar completamente direcionados, com os olhos totalmente fixos, com os olhos totalmente direcionados ao alvo, que é Jesus. E Jesus, ele fala com a gente que a gente deve somente viver agora com aquilo que nós já alcançamos. O que nós já alcançamos foram todos esses aprendizados e entendimento que tivemos para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. E também que agora a gente deve seguir olhando somente para ele. O inimigo, ele tenta falar mentiras. Por que mentiras? Porque o inimigo tenta iludir as pessoas. Veja, o inimigo, ele tenta atrair as pessoas pelo pecado. Olha, você pode fazer isso vai ser prazeroso, isso vai te satisfazer, isso não tem problema, isso não é pecado, quando na verdade é pecado. E além da pessoa saber que é pecado, aquilo vai estar aparentemente sendo prazerosa para ela, sendo que no final a consequência disso, tanto no mundo espiritual, tanto no mundo físico, é uma destruição. Se a pessoa ela vai e faz algo que é um pecado, a pessoa segue, toma uma atitude que é indevida, uma atitude que é um pecado, algo que não agrada ao Senhor, sendo totalmente conduzida pelo inimigo, porque o inimigo ele sussurra dizendo que aquilo não vai ter problema, que aquilo vai ser prazeroso, aquilo vai ser bom para a pessoa, sendo que na verdade a consequência disso vai ser a destruição, a morte eterna.
e na vida física vai estar fazendo mal para o próprio corpo dela. E nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a pessoa estaria destruindo o próprio corpo, destruindo o templo. E isso é algo muito sério, porque o templo do Espírito Santo tem que ser totalmente, todos os dias, edificado e glorificado ao Senhor Jesus. Totalmente, a gente deve cuidar do nosso templo, a gente deve fazer as coisas, tomar coisas, fazer coisas que vão glorificar a Deus, cuidando do templo do Espírito Santo e não fazendo mal para o templo do Espírito Santo. E a gente tem então que seguir adiante olhando para Jesus. Porque o inimigo, ele tenta dizer essas mentiras, mas Jesus, ele fala pra gente não viver iludidos por essas mentiras, porque o inimigo, ele vai tentar iludir as pessoas, tentando mostrar, olha, você pode pecar, você pode fazer isso porque vai ser agradável, porque vai ser prazeroso pra você, sendo que, na verdade, a consequência disso é a destruição, e o inimigo não vai falar isso, mas a gente sabe que é a destruição. Então, cientes disso, nós não devemos viver iludidos por mentira, mas devemos seguir a verdade, e a verdade é Jesus. Jesus fala, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós devemos seguir a verdade, e a verdade é Cristo. E Jesus, ele não mente. O inimigo, enquanto ele mente, iludindo as pessoas, Jesus, ele fala e ele cumpre. Jesus, ele mostra o amor dele por nós. E ele fala que aquele que permanece nele, ele permanecerá nessa pessoa e o amor dele permanecerá naquele que obedece aos teus mandamentos. Naquele que tem essa intimidade com Deus, que o ama, que permanece nele. Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos e nós devemos frutificar. Em seguida, Jesus fala com a gente no versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós, sabendo desse padrão, sabendo dessas pessoas que estão sendo levadas à perdição, ao invés de nós somente olharmos para ela e sabermos que aquela pessoa está sendo levada pela perdição, nós devemos tomar a atitude de aconselhar essa pessoa. Jesus fala que a gente tem que se atentar e observar esse padrão que está presente em algumas pessoas, presente nas pessoas, que essas pessoas estão se levando à perdição, estão se contaminando, estão sendo inimigos de Cristo. E então nós não devemos ficar calados ou parados quando nós observamos isso. Mas nós devemos ir até essa pessoa, aconselhar essa pessoa, conversar com essa pessoa sobre o amor de Jesus. Porque Jesus, ele não quer que as pessoas vivam iludidas. Não, Jesus quer que elas vivam a verdade, vivam em Cristo Jesus. E nós devemos, como servos de Deus, como o Senhor fala com nós devemos amar o nosso próximo, amar uns aos outros. E se nós amamos o nosso irmão, nós não vamos querer vê-lo na perdição. Nós vamos querer conversar com ele, tomar a atitude e ir falar com ele. E aqui a gente volta àquela questão dos frutos, porque Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos vão frutificar. Aqueles ramos que permanecem na videira frutificam. Aqueles que não permanecem na videira morrem e secam e no final são lançados ao fogo, lançados para a morte eterna. Aquelas pessoas que conhecem a Jesus, mas que não permanecem em Jesus, que não frutificam, não falam da sua palavra, no caso, que conhecem Jesus, têm uma intimidade com Deus, mas que não frutificam, que não falam da palavra de Deus, como que elas não têm frutos nenhum, elas vão ser cortadas da videira, porque elas não têm frutos, elas vão ser jogadas fora, elas vão ficar secas, e assim elas vão ser lançadas para o fogo. E Jesus fala isso com a gente, porque essas pessoas vão ser lançadas para o fogo eterno, e não é o que Jesus quer pra gente. Jesus fala, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam na videira, a videira é Jesus, e nós, como ramos, devemos frutificar, trazer frutos para a glória da videira, para a glória de Deus. Jesus fala que quando nós frutificamos, estamos glorificando ao Pai, glorificando ao Senhor, o Espírito Santo. Então, nós devemos permanecer em Jesus. Jesus permanecerá em nós, a sua palavra permanecerá em nós, e nós viremos frutificar muito mais. E assim, glorificaremos ao Senhor. Então, queremos deixar as coisas passadas, viver o presente, buscando olhar
completamente com os olhos totalmente direcionados para o alvo, completamente direcionados para Jesus, buscando fazer a vontade de Jesus e não as nossas vontades. Quando nós olhamos completamente para o alvo, as nossas atitudes e o que nós fazemos agora vai ser totalmente direcionado para o alvo. Então eu vou fazer um trabalho, mas esse trabalho vai ser o quê? Direcionado para o meu alvo, para o meu objetivo. Então, se eu sei que o meu objetivo é Jesus, qualquer coisa que eu fizer, todas as minhas atitudes que eu tomar, o que for acontecer, vai ser totalmente direcionado para o alvo, vai ser totalmente direcionado para Jesus. Eu vou fazer um trabalho, como eu posso glorificar a Jesus através desse trabalho? Eu vou fazer algo, como eu posso glorificar a Jesus através disso? Como que eu posso falar de Jesus nisso? Isso vai estar glorificando a Jesus, isso vai ser da vontade de Jesus, e assim viver de acordo com a vontade de Deus, com os olhos totalmente direcionados para Jesus, não para a esquerda, não para a direita e muito menos para trás, mas para frente, olhando diretamente para Jesus, para que a gente venha ter uma intimidade com Ele, para que a gente venha fazer a vontade dEle e esquecer tudo que passou, mas viver o agora, viver seguindo adiante, prosseguindo, correndo para Jesus. Jesus te ama muito, que Deus te abençoe, fiquem com Deus.